Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. A nossa fala de hoje, dia 25, vai tratar da leitura do livro de Êxodo, capítulos 21, 22 e 23. O capítulo 21, ele começa tratando sobre leis acerca de servos e dos homicidas. Mas nós poderíamos perceber aqui, se fosse hoje, essa lei poderia se encaixar como leis trabalhistas, porque está falando do limite. E na época, o versículos 23 ao 25 vai tratar do famoso olho por olho, dente por dente. Uma época em que a sociedade precisava ter limites, precisava se ajustar, e Deus começa estabelecendo esse limite dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio povo. Me chama a atenção o capítulo 21, versículo 6, que diz assim: Então seu senhor o levará aos juízes, que o fará chegar à porta e ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Parece estranho porque está falando sobre os direitos do escravo quando terminasse seu período de escravidão. Escravo, na verdade, era mais ou menos um servo, né? Está falando sobre os direitos, mas diz que aquele escravo, aquele servo, poderia, ao final do período em que ele poderia e deveria ser livre, ser liberto, sair forro, receber sua carta de alforria, ele poderia permanecer como escravo por livre e espontânea vontade. E o texto vai falando que ele casou, teve filhos, e ele percebia que seu senhor era um bom senhor, o amava. Então, por decisão própria, ele decide então se tornar servo, permanecer servo desse senhor para sempre. Olha como esse texto tem uma condição, ele tem uma visão espiritual muito linda. É como hoje, quando nós, por livre e espontânea vontade, aceitamos ser servos ou escravos, por assim dizer, como Paulo diz, sou escravo de Jesus por livre e espontânea vontade. Quando nós aceitamos ser escravos do Senhor por livre e espontânea vontade, porque amamos o nosso Senhor e declaramos: não quero sair livre, não quero, porque eu sei que na tua presença tudo é melhor para mim. Isso é tremendo, é lindo isso. Também o final do capítulo 21, o capítulo 22, vai falar sobre as leis da propriedade, tanto propriedades móveis como propriedades imóveis. Talvez, se fosse hoje, quando fala aqui de animais, o animal era usado para gado de corte, mas também ele é usado para arar a terra. Você imagina o valor de um animal nessa época? Ele substituía um trator. Então está falando de uma propriedade, de um bem móvel, e o Senhor está ali dando algumas orientações para que o seu povo vivesse bem, respeitasse os direitos e os deveres de ambos. Uma sociedade precisa viver com respeito aos direitos e deveres, e nada melhor do que essas leis para ajustar isso. Também fala sobre a imoralidade, a idolatria, mas diz que o Senhor está sempre atento àqueles que servem com justiça, e quando eles são injustiçados por algum senhor malvado, ou por um ladrão, ou por alguém que oprimiu aquele povo. A palavra do Senhor diz lá no versículo 27, na parte B, será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. O Senhor sempre ouve. E o versículo 23 também diz: se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor.
perceba como é importante clamar a Deus, como é importante manter essa relação, porque o Senhor está sempre atento ao meu e ao seu clamor. Como é tremendo isso. O capítulo 23 vai falar sobre falsos testemunhos, sobre injustiça, fala sobre as mentiras, quando os juramentos são feitos com mentira. Há sempre uma justiça de Deus a se cumprir. Deus está sempre vendo, Deus está sempre cuidando, Deus está sempre se preocupando com cada detalhe da nossa vida, e cada detalhe não fica isento do cuidado, do agir de Deus. Também esse capítulo 23 vai falar sobre as primícias, os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Está falando sobre as primícias de tudo que temos, de tudo que recebemos, que devemos dar ao Senhor, devemos consagrar ao Senhor tudo aquilo que vem às nossas mãos. E o versículo 25, a gente vai finalizando, diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. Esse é são promessas do Senhor para aqueles que são fiéis a Ele. Permaneça fiel ao Senhor e permita que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida em todo o tempo, para te guardar, para te proteger e para te abençoar. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.